Olá pessoal, eu sou Cícero Santos, estou aqui vestido com o manto sagrado do Clube Náutico Capibaribe, porque hoje é uma data especial, como eu vinha anunciando há muito tempo, há alguns meses. Hoje eu estou aqui para lançar o meu livro sobre futebol, intitulado Tragédias, Comédias e Polêmicas do Futebol Brasileiro, acontecidas em campo. Meu primeiro livro foi A Vitória do Rock, lançado em 2019. Logo após eu lancei o livro de Crônicas de um Gaguinho. Lancei outra crônica, um caso sobre uma pessoa mentirosa da cidade. Meu lançamento mais recente, que deu muita polêmica, foi O Roqueiro Pirangueiro de Vitória. Também eu tenho um livro sobre a Legião Urbana, sobre a banda Legião Urbana, que está também lançado na minha editora. Vou lançar um livro sobre política, intitulado O Despertar das Consciências, ano que vem. Mas hoje estou aqui para lançar o livro Tragédias, Comédias e Polêmicas do Futebol Brasileiro. Esse aqui. O livro não é assim, né? Se você comprar pelo site da editora Unicamp, você pode entrar no site da editora Unicamp e na loja da editora, dentro do site, preencher lá os dados e comprar o seu livro pelo site e pagar via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário e receber na sua casa dessa forma. Lindo, né? Editora Unicamp. Mas hoje eu fiz essa versão assim só para o dia do lançamento, né? Porque o meu tá a caminho ainda, o meu ainda não chegou. Então, é um livro sobre tragédias, comédias e polêmicas acontecidas em campo. Vou ler aqui a introdução para vocês. Esse livro tem como objetivo registrar em uma linguagem séria as principais polêmicas, tragédias e comédias acontecidas nas últimas décadas no futebol brasileiro. Os capítulos do livro narram histórias de jogos trágicos para derrotas em campo e acontecimentos engraçados e vergonhosos que viraram motivo de piada no futebol brasileiro. Vocês, torcedores amantes do futebol, vão se divertir e se informar através da leitura dos 10 capítulos do livro, que relembram essas tragédias, comédias e polêmicas no futebol brasileiro, que são histórias que todos amam, que todos conhecem, que são histórias que todos que acompanham o futebol conhecem. Então essa aqui é a introdução do livro, né? Do que se trata o livro. E é o seguinte, os capítulos do livro são os seguintes. São 10 capítulos. Primeiro, a Batalha dos Aflitos, quem não lembra, né? 2005. O Náutico sofreu. Segundo, o esporte, o freguês do Hexa do Náutico. O Náutico é ex-campeão pernambucano. E esse título foi conquistado 6 vezes em cima do esporte. Vocês sabiam disso, rubro-negros? Rubro-negros, acho que não, né? E tem mais, o esporte chegou à 7ª final, mas foi contra o Santa Cruz e perdeu de novo. Então o esporte é o freguês do Hexa do Náutico. O terceiro capítulo é Santa Cruz, o pai da Série D. Santa Cruz é o pai da Série D e agora está lá, voltou anos depois para visitar o seu filho, né? Está lá com o seu filho. Agora o quarto capítulo é o que eu mais gosto, né? Que é a maior piada do futebol mundial. Corinthians, campeão mundial, convidado e sem Libertadores. Como é que pode um time ser campeão mundial sem Libertadores contra o Vasco no Maracanã, sem jogar uma partida fora do país? E foi no lugar do Palmeiras, né, que era o campeão de 1999 e o Mundial foi em 2000, o dito Mundial, que na verdade foi um torneio de verão, e quem tem o direito de jogar era o Palmeiras, né? Mas, devido à máfia, o Corinthians foi e sofreu aí, ganhou esse título aí, que realmente é uma piada, né? Só os corintianos
que falam disso. Se eu fosse corintiano, eu teria vergonha de falar sobre esse título. O quinto capítulo é o Arregão de 87, né? E realmente, olha, realmente, o Flamengo não foi jogar a final contra um time pequeno do Nordeste, que é o Sport. Se fosse ter ganhado, arregou, não foi jogar, então, segundo minha pesquisa, o Sport é realmente o campeão. O sétimo capítulo é o tapetão mágico do Fluminense. O Fluminense é o rei do tapetão, criou o tapetão. Foi arrastado da terceira divisão para a primeira e lá permanece até hoje. É um time mafioso. É claro, o oitavo capítulo, os 7-1, né? Gol da Alemanha, 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 gol da Alemanha. Eu não quero nem falar. O nono capítulo é Palmeiras, o campeão mundial de 1951. O Palmeiras realmente é o campeão mundial de 51. Leia o capítulo do livro que vocês vão entender. Não vou explicar aqui, né? E o 10º capítulo é contra o Palmeiras, né? Palmeiras, a vítima da virada milagrosa. Palmeiras e Vasco da Gama estavam fazendo uma final do Maracanã, não sei, foi do São Januário. Palmeiras botou 3-0 no primeiro tempo, na Copa Mercosul, né? Que hoje é sul-americano, levou 3 gols de Romário, o Vasco virou para 4-3 e foi campeão. Foi triste. Então, como vocês podem ver, não é um livro clubista, né? Tem, só porque eu sou alvirrubro e palmeirense, tem nada a ver. Eu reconheço que o Sport é o campeão. O primeiro capítulo é a Batalha dos Aflitos. E tem contra o Palmeiras, é claro. Mas o mais interessante é que você pode usar a ficha de xingamento. Se você comprar o livro e não gostar, quiser me xingar, você pode usar essa ficha de xingamento, que é a seguinte. Olhe, prevendo as reações histéricas, raivosas, insanas, ignorantes, doloridas e sem noção dos leitores, torcedores, apaixonados e fanáticos dos clubes citados neste livro, eu, o autor, Cícero Santo, escrevo esta ficha de xingamento e divulgo meus interesses nas redes sociais para vocês argumentarem e aliviar suas dores diante da verdade dos fatos históricos, desabafando diretamente comigo sobre as maiores derrotas, vexames, vergonhas e humilhações dos seus queridos times. Torcedores geralmente só gostam de falar de glórias, de vitórias dos seus times, né? De títulos. Mas esse livro aqui é o dedo na ferida. Então, você marque com X as opções de xingamento aqui abaixo e mande para minhas redes sociais, que está aqui, ó. Facebook, e-mail, Instagram, WhatsApp. Aqui tem várias opções. Se você ler o livro e não gostar, quiser me xingar, você pode escolher um desses aqui e enviar para mim, né? Aqui também tem uns parabéns, né? Olha, doido, sem noção, burro, polemista, idiota, só fala do time dos outros, palhaço, retardado. Aqui tem uma opção para você me parabenizar, né? Parabéns, você tem razão. Clubista, tem vários xingamentos. Então, o primeiro capítulo é a Batalha dos Aflitos, né? Mas eu não vou... Eu vou ler para vocês o primeiro capítulo, que é Esporte, o freguês do Hexa do Náutico. Essa aqui eu faço questão de ler. O Esporte Clube do Recife é um dos 3 grandes times de Pernambuco, que tem como rivais centenários na cidade o Santa Cruz e o Náutico. Conhecido como Santa Cruz e o Náutico, né? Conhecido como Timbu. Esta crônica é para contar uma história de um tempo em que o Leão da Ilha, como é conhecido o esporte, virou uma gata siamesa sendo estrupada por um timbu durante 6 anos seguidos. Este tempo a que me refiro aconteceu essa tragédia esportiva com o esporte foi a década de 60 do século passado. E este fato histórico será revelado no final desse capítulo. Antes dessa revelação, é necessário dizer que certamente quase todos os torcedores do rubro negro pernambucano, do esporte, né? Sabem que um dos seus rivais em Recife, o Clube Náutico Capibaribe, é o único clube do estado que conquistou o Campeonato Pernambucano por 6 vezes seguidos nos anos 60. O Náutico é hexa, título que, guardadas as devidas proporções,
nem a seleção brasileira ainda tem. Não tem ainda, né? No momento que eu estou lendo esse capítulo aqui, a seleção brasileira não conquistou o Hexa ainda. O fato que vai ser revelado no fim desse capítulo, certamente apenas torcedores idosos do esporte sabem, porque sofreram todas as dores nesta época, em que o leão da ilha não passava de uma gata siamesa estrupada sem dó nem piedade durante 6 anos por um timbu cruel. Os rubro-negros das 3 últimas gerações não sabem dessa história esportiva, que revelarei em breve. Percebi isto quando, certo dia, eu, o autor desse livro, que sou torcedor do Náutico, estava conversando com Emerson Quaresma, meu amigo de trabalho. Eu falei que ia citar ele nesse livro, estou citando. O rubro-negro fanático. Na ocasião, ele se gabava falando dos títulos do esporte, dizendo que o Leão era o pai da cidade. Ouvindo isto, eu disse que o pai é quem nasce primeiro, e como o Náutico foi fundado em 1901, é logicamente o pai do futebol pernambucano. Isso é óbvio, né? Sim, o Náutico que foi o primeiro. Sem o Náutico que foi o primeiro clube, talvez não existisse nem esporte nem Santa Cruz, né? Por isso que o Náutico é o pai do futebol de Pernambuco, porque nasceu primeiro. Meu amigo rubro-negro Emerson Quaresma é um desses torcedores que não se conformam de ter perdido o ex-campeonato pernambucano por 2 vezes, derrotado pelo Santa Cruz. Santa Cruz morto na pedra, né? Inclusive dentro da Ilha do Retiro. Meu amigo, por ser fanático, sofreu muito com essas derrotas, que salvaram o ex-luxo do Náutico. O Santa Cruz salvou o ex do Náutico 2 vezes. Está aqui registrado. Obrigado, Santa Cruz. Ele acreditava, Emerson, né, meu amigo, na teoria maluca, que essas derrotas do esporte foram planejadas pela Federação Pernambucana. No entanto, essa teoria absurda é para aliviar a dor que os torcedores do esporte sofreram por perder o Hexa por 2 vezes para o Santa Cruz em crise, mas que não deixou o rival alcançar o 7º título pernambucano seguido. Santa Cruz estava em crise, mas o esporte não conseguiu o Hexa sobre ele. Mas falando do Hexa do Náutico, amigo leitor, chegou a hora de revelar que esta façanha do Timbu foi conquistada 6 vezes em cima do esporte. Sim, rubro-negros, o esporte é o freguês do Hexa do Náutico. Perdeu 6 campeonatos seguidos para o rival. E de bônus, o esporte chegou à 7ª final, mas desta vez foi contra o Santa Cruz e perdeu novamente. Essa sequência de derrotas em finais para um só adversário é uma tragédia única na história do futebol mundial, que só o Esporte Clube do Recife conseguiu. Se há outro caso igual, eu não tenho conhecimento. Voltando à conversa com o meu amigo Emerson Quaresma, rubro-negro, quando revelei essa história trágica para ele, o homem não acreditou. Ficou tenso, nervoso, gritou que eu estava mentindo. Quis apostar o salário do mês, que era mentira. Esperneou. Nesse momento, juntou-se vários rubro-negros ao meu redor, agindo da mesma forma do meu amigo. Geralmente, torcedores só gostam de falar de glórias, de conquistas de seus times, e fora de comentar os fracassos. Vendo a histeria dos rubro-negros e ao ver exposta essa fraqueza trágica na história do esporte, eu desafiei Emerson Quaresma para apostar, né? Mas ele, como todos os outros, não quis apostar. Meu amigo, no entanto, realmente o esporte perdeu 6 finais para o Náutico. Depois dessa descoberta, eu que sou torcedor do Náutico, a torcida mais fiel de Pernambuco. Por quê?
Passamos 14 anos sem ganhar nada, mas não abandonamos o time. O Santa Cruz criou a Série D, mas ganhou títulos sobre o esporte várias vezes, ganhou o Copa do Nordeste, mas nós não. Então, todas as vezes que eu vejo torcedores do esporte se gabando dos títulos do clube, eu digo a eles: o Hexa continua sendo luxo e especial, porque foi conquistado 6 vezes em cima do esporte. E isto eles provavelmente jamais conseguirão devolver ou se vingar. Isso aí é eterno. O esporte nunca vai tirar essa façanha do Náutico, né? Imediatamente os rubro-negros baixam a bola, porque o esporte será eternamente freguês do Hexa do Náutico. Isso aconteceu nos anos 60, não é isso? Em que o leão não passava de uma gata siamesa estrupada repetidamente por um timbu sem dó nem piedade. Então, meus amigos, essa é a história do capítulo sobre o esporte e o freguês do Hexa do Náutico. Ok? Então, eu vou tocar aqui uma musiquinha para vocês e ler outro capítulo em breve. Eu vou aqui pedir para meu pai baixar um pouco esse som, né? Ei, por favor, baixa aí para não sair na gravação aqui, por favor. Eu estou gravando aqui a live. Então, pessoal, o esporte é o freguês do Hexa do Náutico. Se você quiser comprar o livro, é só entrar no site da editora Unicamp. Fale comigo no privado do WhatsApp, que eu mando um link para você. Você vai clicar no link, vai ser direcionado para a loja da editora. Lá você faz a sua compra, se cadastra, faz a sua compra, paga por Pix, boleto ou cartão e recebe o livro na sua casa via Correios. É apenas R$25. Então, pessoal, para animar um pouco, você sabe que, não sei se você, eu fundei agora a banda Rotativa Olavo e seus Cavalhos, né? É o rock contra o sistema. O sistema que é a esquerda comunista. Então, eu vou tocar uma música dessa banda que eu fundei agora para animar um pouco esse lançamento desse livro. Se você comprar o livro, virá assim, olha. Bonito, capa dura, lindo, né? Então eu vou tocar a música aqui, Eu Não Votei Ladrão, né? Que é da minha banda Rotativa Olavo e seus Cavalhos, e depois a gente volta a falar sobre o livro. A direita, vamos lá. A direita tem que entender que popularidade não é poder. A direita tem que entender que popularidade não é poder. Ter poder, se você não sabe, é dominar a trama da sociedade. Ter poder, se você não sabe, é dominar a trama da sociedade. É de Olavo esse ponto de vista, é isso que fez e faz a esquerda comunista. É de Olavo esse ponto de vista, é isso que fez e faz a esquerda comunista. Vocês sabem o que é ter poder?
Ter poder é dominar a mídia, as universidades, o show business, as redações de jornais, os tribunais superiores, o sistema de justiça. É dominar o seu imaginário, a sua mente. É dominar a cultura. Ter poder é o seguinte: isso é que é ter poder nas mãos, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível e fraudar a eleição. Yeah, 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 yeah. Isso é que é ter poder nas mãos, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível e fraudar a eleição. Isso é que é ter poder nas mãos, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível. De que eu estou falando? E fraudar a eleição. Mas eu não tenho sangue nas mãos. Yeah, 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 yeah. Mas eu não tenho sangue nas mãos. Porque eu não votei ladrão. Yeah, 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 yeah. Porque eu não votei ladrão. Esta é a banda rotativa Olavo e seus cavalos. Tem que ter coragem, tem que ter culhões para tocar nessa banda, porque é o rock contra o sistema. Imagina um show dessa banda para uma plateia totalmente de esquerda. É um show altamente perigoso. Por isso que não surgiu ninguém para entrar nessa banda ainda, né? É rotativa, você pode entrar e sair, mas tem que ter coragem e culhões, é isso? Isso é que é ter poder nas mãos, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível. De que eu estou falando? E fraudar a eleição. Isso é o poder do movimento comunista. Isso é que é ter poder nas mãos, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível e fraudar a eleição. Este é o poder do sistema. Mas eu não tenho sangue nas mãos, porque eu não votei ladrão. O ex-presidente só tinha popularidade, mas poder não. Poder é isso. Contrato show O Amor Venceu. É só entrar em contato comigo. Então, pessoal, vamos ao segundo capítulo, né? Uma cervejinha. Vou ler agora o capítulo Santa Cruz, o pai da Série D. O Santa Cruz Futebol Clube é um dos 3 grandes times do futebol pernambucano, com muita tradição e com a torcida que talvez seja a maior de Pernambuco. Nesse capítulo, vou focar em uma fase da história do tricolor do Arruda do Recife, em que o clube entrou em uma queda livre nas séries do Campeonato Brasileiro até chegar ao fundo do poço, fato que gerou a ideia da CBF de criar a Série D do Brasileirão, ou seja, o Santa Cruz é o pai da Série D. Esta fase de profunda crise da história do Santa Cruz ocorreu entre os anos de 2006 e 2010. Em 2006, o tricolor do Arruda disputou a Série A do Brasileirão e caiu para a Série B. Disputou a Série B e caiu para a C. Disputou a Série C em 2008 e caiu para a D, né? Disputou a Série C. Quando ele disputou a Série C, ele pensou que tinha que chegar do fundo do poço. Mas não, porque nessa época só existia a Série C. O Santa Cruz acreditava em 2008, quando estava na Série C, que tinha chegado ao fundo do poço. Mas não.
que a SEB teve a ideia de criar a Série D do Campeonato Brasileiro por causa do Santinha, que começou a ser disputada em 2009. Ou seja, para os tricolores, o fundo do poço ainda era mais embaixo. Ou seja, chegaram a Série C, aí a CBF teve a ideia, né? Vamos criar a Série D, né? Tem tantos clubes aí sem série, mas foi devido a essa queda do Santinha. Após essa queda livre, o pai da Série D, como ficou conhecido o Santa Cruz, disputou a Série D em 2009. Disputou a Série D de 2009, de 2010 e de 2011. Disputou a Série D 3 vezes, né? Em 2011 começou a reação. Durante esses períodos, a crise do tricolor foi profunda. É talvez a maior torcida de Pernambuco. É talvez a torcida de Pernambuco. É talvez a torcida que mais sofreu no Brasil nessa época, né? Maior não sei, mas a mais sofredora é. O clube teve a luz cortada. Os ingressos para os jogos eram vendidos por preço de circo de lona furada de barro, chegando a R$5. E dos seus rivais da cidade de Recife, Sport e Náutico, apenas o Náutico, que tem a torcida mais fiel de Pernambuco, ajudou o Santa Cruz emprestando dinheiro. Apesar da torcida sofredora do Santa Cruz não ter abandonado o clube, mesmo na Série D, eles não sabem o que é passar 14 anos sem ganhar nada. Olha, eu digo que o Náutico tem a torcida mais fiel de Pernambuco por quê? O Santa Cruz chegou à Série D, criou a Série D, mas ganhou títulos para o Sport dentro da ilha. Eles não sabem, como os rubro-negros, o que é passar 14 anos sem ganhar nada e não abandonar o clube. Nós somos a torcida mais fiel de Pernambuco. O pai da Série D, de fato, reagiu a partir de 2011, chegando até a Série A em 2016. No entanto, a partir de 2017, iniciou mais uma queda livre, caindo novamente para a Série D em 2021, visitando seu filho, que ele mesmo criou em 2009, que agora está com 11 anos. Mas dessa vez o Santa Cruz não tem uma base de jogadores para salvá-lo como da primeira vez, correndo o risco de ficar no fundo do poço por muito tempo. Ou seja, depois de criar a Série D, o Santa Cruz subiu, chegou a A e voltou para a D. Está lá agora, em 2023, jogando a Série D, né? Foi visitar o seu filho, que já é adolescente. Não é uma história maravilhosa? Então esse é o capítulo de o Santa Cruz, o pai da Série D. Eu não vou ler sobre o Náutico, porque o primeiro capítulo, que é Esporte e Freguês do Hexa, fala sobre o Náutico também, né? Aí já falei sobre os 3 clubes de Pernambuco. Cervejinha, pessoal, está muito quente, né? Não deu para comprar a picanha. Me prometeram picanha aí, prometeram picanha a todo mundo, com uma cervejinha, com uma farinhazinha, né? Todo domingo com a família, mas tá caro, não dá para comprar. A picanha virou abóbora. Então, isso aqui é toscana, né? A picanha tá cara. Aí, né? Por falar em picanha, então eu vou tocar uma música meme. Essa é uma música meme, né? Não tem uma letra definida, né? Sobre a picanha. Vou falar daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro. Eu tenho uma cachorra chamada Dolly, né? Aí quando o ex-presidiário que preside voltou à cena do crime com sua quadrilha, eu pensei, agora a Dolly está correndo o risco de virar picanha, como na Venezuela. Na Venezuela não tem mais cachorro nem gatos, né? Que o pessoal comeu tudo. Aí eu pensei, Dolly vai virar picanha. Aí eu vi essa música meme, né? Bem, pessoal, já que os criminosos voltaram à cena do crime,
Bem, pessoal, eu vou aqui tirar um negócio que está ali, um caixa de bateria que está causando eco aqui no som. Tá, vocês estão percebendo? Eu volto já. Então eu vou tocar a música da picanha para vocês. Acho que eu esqueci os acordes, né? Vamos ver se eu lembro. Picanha, vamos lá. Picanha, cadê a picanha? Puta que pariu, eu esqueci os acordes. Picanha, cadê a picanha? Eu quero a picanha com farinha picanha. Já pessoal, bem pessoal, já que os criminosos voltaram à cena do crime, eu tenho uma cachorra chamada Dolly que está correndo um grande risco de picanha, vai virar picanha, infelizmente vai virar picanha. Dolly vai virar picanha. É picanha, cadê a picanha? Com farinha picanha, com cerveja picanha. Picanha, eu quero a picanha. O ex-presidiário prometeu a picanha, mas já tá cara a picanha. É picanha, mas virou abóbora. Virou abóbora trans. A picanha virou abóbora. Cadê a picanha? Picanha, cadê a picanha? O ex-presidiário prometeu a picanha. Eu quero a picanha. Bem, a picanha vai chegar. A única dúvida é de quantos A única dúvida é a seguinte: de quantos centímetros será essa picanha dos nossos dos nossos cus, né? Essa é só uma dúvida que eu tenho. Mas voltando ao livro aí, essa foi a música da picanha. Então, pessoal, eu vou ler aqui o capítulo do livro preferido para mim, que é a maior piada do futebol brasileiro e mundial de todos os tempos, que é o capítulo sobre Corinthians, campeão mundial convidado e sem Libertadores. Esse foi o capítulo que eu mais gostei de escrever e ri muito, né? Realmente é uma piada. Eu, se fosse corintiano, não teria vergonha de falar sobre esse capítulo da história do meu clube, né? Então eu vou ler para vocês um capítulo sobre o Corinthians, campeão mundial, convidado e sem Libertadores, né? Realmente, em 2012 foi campeão, mas em 2000 aquele foi um torneio de verão que a FIFA fez aqui no Brasil, vocês vão entender por quê. Atenção, corintianos. Corinthians, campeão mundial, convidado e sem Libertadores. Historicamente, o campeão mundial de futebol de clubes era o vencedor de jogos realizados em Tóquio, a capital do Japão, entre o campeão da Libertadores das Américas e o campeão da Copa dos Campeões da Europa, que evoluiu para a atual Liga dos Campeões. No entanto, no ano de 2000,
a FIFA, Federação Internacional de Futebol, inventou de organizar um torneio de verão no Brasil, ao qual deu o nome de primeiro Campeonato Mundial de Clubes de Futebol, com times ditos campeões de todos os continentes, que no final foi uma fraude que gerou uma das maiores piadas do futebol mundial, se não a maior. E nesse capítulo você, torcedor, vai entender por quê. Mas antes de explicar por que o torneio de verão é chamado de Mundial de Clubes, foi uma farsa. Mas antes de explicar, por que o torneio de verão chamado de Mundial de Clubes foi uma farsa, quem criou a piada oficial do primeiro campeão mundial sem Libertadores, vamos entender a história da competição, que foi criada em 1960, através de uma parceria entre a Liga dos Campeões chamada UEFA e a Conmebol. Foi criada através de uma parceria entre a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores da América, Conmebol, e passou a ser disputada em uma partida única no Japão, organizada pela Associação de Futebol do Japão e denominada Copa Toyota, porque a Toyota passou a patrocinar esse evento por questões de patrocínio dessa empresa, Porém, sendo supervisionado por UEFA e Conmebol, então a UEFA e a Conmebol fazia esse jogo em Tóquio, que a Toyota patrocinava. Mas, até que em 2000, a FIFA decidiu se meter na história, criando um torneio de verão no Brasil, entre os dias 5 e 14 de janeiro, a qual deu o nome de primeiro Campeonato Mundial de Clubes, quando ela mesma sabe que o primeiro Mundial aconteceu no ano de 1951, vencido pelo Palmeiras. Sabendo dessa história, vamos entender por que foi uma farsa o torneio de verão chamado de Mundial de Clubes de 2000 no Brasil. Participaram do torneio 8 clubes. O Al Nassr, campeão da Supercopa da Ásia de 1998, não era o atual campeão do continente. O Al Nassr, que participou do Mundial de 2000, não era o campeão da África na época. O Raja Casablanca, campeão da Liga dos Campeões da África. Esse time sim, O Raja Casablanca realmente era o campeão da África e tinha direito conquistado por ser o atual campeão do continente africano. O Necaxa, campeão da Liga dos Campeões e Confederações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, CONCACAF. O Necaxa era... Esse time mexicano tinha o direito conquistado por ser o atual campeão do continente. Ou seja, esse time era o campeão lá da CONCACAF. O Vasco da Gama, campeão da Libertadores de 98. Ou seja, o Vasco da Gama não tinha direito de participar desse campeonato. Por quê? Porque não era o campeão porque não era o atual campeão da Libertadores, que era o Palmeiras em 99, O Salt Melbourne, que foi outro clube que participou, esse clube era o atual campeão da Oceania e tinha o direito conquistado de participar representando a Austrália. O Manchester United, atual campeão da Liga dos Campeões em 99, esse sim tinha o direito de participar do dito mundial. O Real Madrid não era o atual campeão da Europa. Ou seja, o Real Madrid não era o atual campeão da Liga dos Campeões, era o Manchester United em 99, mas o Real Madrid veio aqui participar, porque foi convidado pela FIFA. E a maior piada, o Corinthians,
que foi indicado e convidado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em junho de 1999, como campeão brasileiro de 98. Ou seja, o Corinthians foi convidado a participar porque foi campeão brasileiro de 98. E o Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, não foi. Máfia, né? A alegação foi de que não haveria como definir o campeão de 99 do brasileiro a tempo de preparar o sorteio dos grupos, o que a Confederação Brasileira de Futebol e que a Confederação Brasileira de Futebol estava empenhada em acompanhando o critério da Conmebol. Ou seja, eles falaram que não dava para esperar o campeão de 99, eu não sei, máfia. A Conmebol indicou o seu representante, o Vasco da Gama, baseado em 98. Ou seja, a Conmebol indicou o Vasco, que foi campeão da Libertadores de 98, e não o Palmeiras, que era o atual campeão. E assim o Corinthians, que não tinha direito conquistado em campo de participar, já que não era o atual campeão da Libertadores, participou como representante convidado do Brasil, país sede. E o Palmeiras, atual campeão da Libertadores da América de 1999, que tinha o direito de participar, conquistado em campo, foi excluído mafiosamente da competição. Resumindo, os clubes participantes do torneio de verão, chamado de primeiro mundial de clubes, dos clubes participantes desse torneio de verão, apenas 4 eram de fato campeões atuais dos seus continentes. Ou seja, dos 8 times que participaram desse dito mundial, apenas 4 eram campeões dos seus continentes. O Real Madrid não era o atual campeão da Europa. Corinthians e Vasco não eram campeões da América. E outro time aí que não era campeão do seu continente. Agora, falando sobre o campeão, né, o Corinthians, desse dito campeonato mundial. O Corinthians foi fundado em 1910. E de lá, repetindo, o Corinthians foi fundado em 1910, que só ganhou campeonato paulista durante 80 anos, ou seja, de 1910 a 90 o Corinthians só ganhou Paulistinha, que só veio a ganhar um título importante em 90, que foi o Campeonato Brasileiro, que jogou por mais de 100 anos em um estádio da prefeitura. Ou seja, o Corinthians foi fundado em 1910, veio ganhar um brasileiro em 90, passou 80 anos ganhando Paulistinha, jogou mais de 100 anos em um campo da prefeitura, que era o Pacaembu, veio a se tornar grande enquanto os outros já eram, ou seja, depois dos anos 90, participou do torneio de verão, chamado de Mundial. Vejam que absurdo. Em 2000, aqui no Brasil, se jogar uma partida fora do país, ou seja, se foi convidado, não jogou Libertadores, ou seja, participou de um Mundial sem jogar uma partida fora do país. Vejam que controvérsia, que loucura. Foi campeão contra o final de Mundial de clubes com 2 times de um mesmo país. No caso do torneio de verão de 2000, um jogo de campeonato brasileiro foi considerado final de Mundial de clubes. Uma verdadeira piada pronta. Além disso, veja agora que absurdo. O Manchester United, que tinha sido campeão mundial em dezembro de 1999 em Tóquio contra o Palmeiras, se tivesse ganhado o chamado Mundial de Clubes de 2000, ele teria sido bicampeão mundial em menos de 2 meses, e sem uma Liga dos Campeões antes.
Veja que loucura isso poderia ter acontecido. Ou seja, o Manchester United foi campeão mundial em dezembro de 99 contra o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores de 99. Aconteceu um jogo único em Tóquio, o Manchester United ganhou. Ganhou, o Marco falhou, o Palmeiras jogou melhor, mas o Manchester United ganhou. Aí em janeiro de 2000, ele estava aqui no Brasil jogando outro Mundial. Ou seja, se o Manchester United tivesse ganhado o Mundial de 2000, que é um torneio de verão, ele teria sido bicampeão mundial em menos de 2 meses, sem uma Liga dos Campeões antes. Veja que absurdo. Como é que pode o time jogar 2 mundiais em menos de 2 meses? Se fosse campeão, seria bimundial em menos de 2 meses, com uma liga só. Portanto, com essas controvérsias fica provado com argumentos sólidos e fatos que não podem ser refutados que o Mundial de Clubes da FIFA de 2000 pode ser considerado um torneio de verão, uma piada, que teve como campeão um clube convidado e sem Libertadores, que não tinha o direito conquistado em campo de participar, assim como o Vasco, porque o atual campeão da Libertadores era o Palmeiras, como eu já falei. Por todas essas controvérsias, os torcedores de praticamente todos os clubes brasileiros com noção não consideram o Corinthians bicampeão mundial, porque apenas no Mundial de 2012 foi conquistado de forma justa. Ou seja, ninguém reconhece o Corinthians, o nosso atual freguês do Palmeiras, como campeão mundial de 2000. Só os corintianos que falam disso. Ninguém reconhece. Só a FIFA, né? Mas a FIFA é uma entidade política, né? O que vale no futebol é o sentimento geral da galera, né? Dos torcedores rivais, não o que a FIFA diz. Portanto, uma das maiores piadas do futebol mundial é o Corinthians se achar campeão mundial de 2000 sem Libertadores e como convidado, ganhando um torneio de verão. Esta é uma piada oficializada pela FIFA, é uma piada oficial. Eu, Cícero Santos, se fosse corintiano, teria vergonha de falar dessa fraude, desta piada oficial da história do Corinthians. Campeão de um torneio de verão, achando que era campeão mundial. Então, pessoal, essa é a maior piada da história do futebol mundial. Resumindo as controvérsias, o Corinthians foi convidado no lugar do Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores da América de 99. Então, foi no lugar do rival, que tinha o direito de conquistar em campo, de participar. Assim como o Vasco foi convidado também, não era o atual campeão da Libertadores, como o Corinthians. O Real Madrid não era o atual campeão da Liga dos Campeões, e sim o Manchester United, que já era campeão mundial em 99, que ganhou do Palmeiras. Se tivesse ganhado aqui em 2000, seria bimundial em menos de 2 meses, com uma liga só. Dos 8 clubes que participaram, só 4 eram campeões de seus continentes. Como é que pode também um time ser campeão mundial se jogar uma partida fora do país? O Corinthians. Então essa é a piada oficial do campeão mundial convidado e sem Libertadores, né? Um time que passou 80 anos ganhando a Paulistinha, que veio se tornar grande quando os outros já eram. Passou 80 anos, 100 anos jogando no estádio da prefeitura e construiu agora uma arena aí que não foi paga ainda. Então essa é a maior piada do futebol mundial, galera. Então é isso. Uma cervejinha, não é isso? Então, todas essas histórias estão no meu livro, Tragédias, Comédias e Polêmicas do Futebol Brasileiro. A Batalha dos Aflitos, o Arregão de 87, os 7-1, São Paulo, o ex-soberano, o pai da Série D, Sport, o freguês do Hexa, Corinthians campeão mundial convidado a ser Libertadores, a virada milagrosa, né, que foi
contra o Palmeiras. E é claro, o capítulo Palmeiras, primeiro campeão mundial. Esse capítulo eu vou ler aqui, né? Se você quiser saber, compre o livro. Em 51, a FIFA organizou o campeonato aqui, chancelou o campeonato, porque em 50 o Brasil perdeu a Copa do Mundo, no Maracanã, né, contra o Uruguai. Aí ficou aquela tristeza geral. Aí a FIFA, com pena, decidiu fazer o Mundial de Clubes com os melhores clubes da época aqui no Brasil. Foi chamado de Copa Rio só porque a Prefeitura do Rio de Janeiro patrocinou. Então o Palmeiras ganhou contra o Juventus da Itália. Juventus da Itália no Maracanã. Não foi contra o Vasco no Maracanã. O presidente da FIFA veio aqui e entregou a taça para o Palmeiras, que está lá. Está lá no Museu do Palmeiras. Então, pessoal, não tinha Libertadores. E tudo para surgir, alguém teve uma ideia. Então a primeira ideia de fazer o Campeonato Mundial de Clube foi esta. Entendeu? Depois disso, a FIFA não fez mais nenhum Mundial, né? Aconteceu outras Copas Rio, mas não foi igual a primeira de 51, né? Com os melhores clubes do mundo, chance lá pela FIFA, não. Aí passou décadas com o campeão mundial sendo o campeão da Libertadores, sendo o vencedor do campeão da Libertadores contra o campeão da Liga dos Campeões, lá em Tóquio, né? Passou muitos anos assim. Aí a FIFA veio se meter em 2000, fazendo aqui no Brasil o torneio de verão que eu já falei. E depois não fez mais, passou uns anos sem ter, e o Palmeiras nunca mais recuperou essa vaga com o chá de campo, né? Aí a FIFA, depois de 2000 para frente, tomou conta do Mundial de Clubes, mas reconheceu todos os campeões interclubes, que era o jogo em Tóquio entre o campeão da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores da América como campeões mundiais. Agora o Campeonato Mundial, que era organizado em 51, fica com essa frescura de reconhecer, já voltou atrás, reconheceu, voltou atrás. Então essa não tem problema. O Palmeiras realmente é o primeiro campeão mundial. Então adquira seu livro no site da editora Unicamp. Entre lá, compre, pague via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário e receba via correio na sua casa. Lá também está disponível o livro As Crônicas de um Gaguinho, o livro A Vitória do Rock, que é sobre o rock aqui em Vitória de São Pontão. Também o livro A Trajetória da Legião Urbana, de Renato Russo, sua Legião Urbana. E em breve estará disponível a crônica O Roqueiro Pirangueiro, A Perna Cabeluda de Vitória e outras histórias. Então, vou tocar para vocês mais uma música da banda Rotativa Olavo e Seus Cavalhos, né? Que não canta só sobre política, né? Não é só rock contra o sistema. Então, a banda Olavo e Seus Cavalhos tem um show chamado O Amor Venceu. Porque o amor não venceu? Então, tem uma balada, né? Vou tocar essa balada para vocês, em homenagem a esse amor que venceu, né? Linda de chamar a atenção e causar admiração e despertar a paixão. E eu aqui na solidão, capaz de seduzir, de despertar o desejo. Linda, mas que é demais, me canto quando te vejo. Oh, 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 oh. Você é tão sensual como de Jorge e Gabriela.
sorte seria ser na vida amado por você. Não dá pra te ver e não te querer. Me diz o que fazer para te conquistar. O que seria ser como no céu entrar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Usa da inspiração pra nascer esta canção, só pra dizer que você, meu amor, é bela. Você é bela até não poder mais. Você é linda, te acho tão linda, linda mais que é demais, linda mais que é demais, linda mais que é demais. Oh, oh. Você é bela até não poder mais. Você é linda, te acho tão linda, linda mais que é demais, linda mais que é demais, linda mais que é demais. Oh, oh, oh. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você?
Essa vai para minha esposa, Elane Kelly. Então, pessoal, esse foi o evento de lançamento, a live de lançamento do livro Tragédias, Comédias e Polêmicas do Futebol Brasileiro, que você pode comprar através da loja, no site da editora Unicamp. Entre lá, faça o seu cartão boleto, receba o livro na sua casa via Correios. Lá também está disponível o livro Crônicas de um Gaguinho e A Vitória do Rock. Se você comprar o seu livro, vai vir assim, ó, lindo desse jeito, né? Assim. Esse foi o showzinho da banda ao lado dos seus cavalos, que é o rock contra o sistema, né? Tem coragem de Bulhões para tocar essas músicas contra o sistema, com essa ideia de banda. E é isso aí. Aguarde o próximo livro. Se você não gostar do livro, use a ficha de xingamento, mas a ideia do livro é os contrários, não é isso? Eu sou alvirrubro, eu compro um livro para ler o capítulo sobre o Santa Cruz e sobre o esporte. Um corintiano vai ler o capítulo sobre o Palmeiras, e um palmeirense vai ler o capítulo sobre o Corinthians, né? É isso. Então esse livro é o dedo na ferida do torcedor, né? Você gosta de falar de glória, de títulos, então vamos falar de desgraça também, de tragédia, de comédia, não é isso? Então, pessoal, é isso aí. Vou aqui tomar mais uma e até breve. E compartilhe. E futebol também é cultura. Eu não sei quais são as primeiras 4 invenções da humanidade, mas a quinta é o futebol. Futebol para mim é a quinta maior invenção da humanidade. Nós não gostamos de futebol, nós vivemos do futebol, nós amamos o futebol. Faz parte da nossa cultura, e futebol também é cultura. Por isso eu, com 1 milhão de pessoas brasileiras amantes de futebol, escrevi um livro sobre futebol. Obrigado, pessoal, compartilhem.